Pronto, iniciou a gravação. Iniciada a gravação, então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Rejane de Carvalho Faria, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado, doutorado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, sou licenciada em Matemática e para mim é um prazer muito grande integrar a diretoria da SBEM, e nessa noite coordenar esse GT, né? Tá aqui mediando e trabalhando com vocês numa questão, né, numa temática tão importante como o nosso GT1. Então, eu dou início ao GT, apresentando, primeiro me apresentei, né, e agora eu vou apresentar as professoras que estão aqui com a gente, nos ajudando, participando aqui com a gente. Primeiro, a professora Ana Cristina. Ana Cristina, né, é mestre e doutora em educação na área de concentração Educação Matemática pela Unicamp. Ela é professora titular do Departamento de Educação Matemática da UFOP e atua principalmente nos cursos de matemática e pedagogia. Foi tutora do grupo PET Matemática, coordenadora do curso de matemática, coordenadora do GT7, formação de professores que lecionam matemática da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, coordenadora do mestrado profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. É docente permanente dos programas de pós-graduação em Educação Matemática e em Educação, ambos da UFOP, né? É membro dos grupos IFEM, que é o História e Filosofia da Educação Matemática da Unicamp, NIEPEM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática da UFOP. Suas áreas de pesquisa são História da Formação de Professores de Matemática e Formação e Desenvolvimento Profissional de Professores que Ensinam Matemática. Dentro dessa última área, tem desenvolvido e orientado pesquisas relativas ao conhecimento matemático para o ensino. Então, professora Ana Cristina, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. A gente agradece o aceite do convite, a preparação para este momento, né? E agora eu passo a apresentar a professora Damares Silva. Bom, a professora Damares Cristina Fátima da Silva é mestranda em Educação em Ciências e Matemática e licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tem experiência com estudos na área de educação, com ênfase em pesquisas relacionadas à educação matemática, educação do campo e formação de professores. Atualmente, é professora formadora na Casa do Educador, professora Dedê Praz, de Uberaba, aqui no estado de Minas, né? E professora na Escola do Campo, Totonho de Moraes, da rede municipal. Foi professora supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, da UFTM, na subárea matemática. É membro integrante do Núcleo de Investigação e Estudos em Educação Matemática da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professora Damares, também seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. O nosso GT tem por título Licenciatura em Matemática e os Conhecimentos Próprios da Docência. Vou deixar esse título no chat para que a gente possa ir pensando nele juntos aí, tá bom? Então, agora, primeiramente, iniciando, né, eu passo... Peraí só um minutinho que eu tenho os recados aqui. Bom, então, primeiramente, eu passo a palavra para a professora Ana Cristina, e, em seguida, professora, antes de passar a palavra para a professora Damares, eu dou alguns recados, tá bom?
Então, a professora Ana Cristina primeiro tem cerca de 30 minutos para a gente conversar um pouco, depois a professora Damares também, e aí no meio eu faço alguns comunicados, tudo bem? Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindo a todos. Professora Ana Cristina, a palavra é sua. Muito obrigada, Rejane. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar com vocês nesse Fórum Mineiro de Licenciaturas, para pensar na formação inicial de professores de matemática e pedagogos. É uma alegria compartilhar esse espaço com a Damares, que eu não a conheço pessoalmente, estou vendo a Damares pela primeira vez hoje, e conversamos um pouquinho desde o momento que eu soube que ela seria minha parceira nessa proposta. Eu comentei com a Damares que eu achava um luxo, um privilégio poder estar junto com uma professora que está atuando na educação básica. Ela é formadora também, mas ela está na educação básica, um lugar que eu ocupei durante um tempo, e hoje eu acompanho nos projetos de extensão, nos estágios e tudo, mas não é o mesmo lugar. Então eu falei para ela que achava isso, assim, muito bem pensado por parte da comissão organizadora, a quem eu agradeço o convite, sinceramente, e pela oportunidade de estarmos aqui. E, Rejane, eu acho que eu e a Damares já nos insubordinamos um pouquinho, né, Damares? Porque nós planejamos uma apresentação, mas nossa ideia era privilegiar a troca no grupo. Então, eu vou fazer uma pequena provocação para começar. A gente gostaria de ouvir que todo mundo se Fiquem à apresentasse, vontade, viu? tá certo? Aí nós pensamos assim que esse é um espaço que mais que um espaço que a gente possa monopolizar, né, Damares? Nós queríamos que fosse um espaço de troca, de ouvir todo mundo. Então a gente vai lançar só umas primeiras ideias e não vou começar a mostrar alguns slides, vou passar um pouquinho, depois tem algumas coisas que dependendo do encaminhamento a gente prossegue, mas a partir dessa provocação, eu e Damares combinamos que íamos convidá-los e convidá-las a se apresentarem, a falarem quem são vocês, que lugar ocupam, e eu vi aqui, por exemplo, que nós temos licenciandos, o Adriano falou que ele é graduando na Federal do Pará de breves, e achei isso o máximo. Temos aqui a Viviane Almada, minha colega de São João del Rei, o Jorge, meu colega aqui da UFOP, várias outras pessoas. A diversidade da composição é que vai enriquecer a nossa troca. Então, nós queremos privilegiar esse momento. E, Damares, fica à vontade para ocupar o espaço também junto, tá bom? Eu começo puxando e você vem junto também. Então, salvei em PDF, tá, Rejane? Se a gente achar que não ficou bom apresentando assim, a gente altera e passa para o formato PDF para que eu consiga passar e ver vocês um pouquinho. Acho que está dando para ver, então nós vamos começar. Tá sim. Né? Uhum. Ô, Ana, só clica naquela setinha no cantinho lá em cima, que aí ele diminui a barra de menus. Em cima da barra de rolagem, no cantinho, Tá, deixa eu... em Não estou cima da barra vendo. de rolagem, mais para baixo, um pouquinho. Para baixo, tem uma setinha aí no Ah, canto. tá, Isso. beleza. Aí dá uma Obrigada. ampliada, tá bom? Ah, muito obrigada. Imagina. Eu retomei o propósito desse GT, Grupo de Discussão, Grupo de Trabalho, né? Ele tem como objetivo promover discussões a respeito das especificidades dos processos formativos de professores e professoras de matemática. E a intencionalidade é problematizar os conhecimentos e os saberes próprios de professores e professoras de matemática, problematizar elementos constitutivos de sua identidade profissional, problematizar aspectos da profissionalidade docente, problematizar novos ambientes de aprendizagem e problematizar desafios urgentes da licenciatura em matemática frente aos contextos atuais, certo? E aí, algo que a gente vai... Oh, sumiu a minha apresentação? Não, voltou, né? Algo que a gente vai tomar como ponto de partida é que, para nós, a discussão sobre conhecimentos matemáticos próprios da docência
está no cerne da problematização de todos aqueles outros elementos que nós mencionamos. Vou até retornar um pouquinho, pensando para poder situar melhor o que eu estou falando. Então, os conhecimentos matemáticos próprios da docência é aquilo que é mais específico da prática profissional do professor de matemática. Vários outros conhecimentos, habilidades e competências e tudo mais, ou o que quer que a gente use, vão ser compartilhados com outros professores de outras áreas. Agora, os conhecimentos matemáticos próprios da docência são aqueles que o professor de matemática é o que detém esses conhecimentos, ou deveria deter, para ser considerado um profissional, professor de matemática. Logo, esse aspecto está diretamente ligado à sua identidade profissional, a quem ele é, se define pelas práticas que ele realiza, pela sua prática profissional, mas principalmente pelo tipo de conhecimento que é específico dessa prática e que diferencia-se de outras práticas profissionais. Logo, está relacionado com a noção de profissionalidade, de desenvolvimento profissional. Então, nós escolhemos como tema disparador da conversa de hoje essa discussão sobre os conhecimentos matemáticos próprios da docência. E aí a problematização que eu gostaria de fazer com vocês, que aí na hora de se apresentar, se cada um quiser até já dar uma pincelada do que pensa para começar um bate-bola, seria: qual que é o propósito da licenciatura em matemática? A gente sabe que é formar o profissional que vai atuar como docente na educação básica, anos finais e ensino médio, lecionando matemática. Ou seja, a licenciatura é um curso profissional que deveria preparar o futuro professor e a futura professora para uma prática profissional específica, que acontece num contexto específico, que tem demandas próprias. Logo, vem a pulga atrás da orelha. A que matemática essa licenciatura em matemática se refere? E aí, quando eu falo isso, vocês já podem estar pensando, uai, se refere à matemática. E aí a nossa problematização, minha da Damares, já começa por aqui. Existe apenas uma matemática? Será que um engenheiro que faz os mesmos cálculos, que estuda boa parte dos tópicos, cursa uma parte importante das disciplinas do curso de licenciatura em matemática, é compartilhado, na maioria das instituições, é compartilhado por engenheiros também. E a prática profissional deles demanda o mesmo tipo de a mesma matemática que a prática profissional de um professor de matemática? O engenheiro precisaria saber explicar para alguém por que menos com menos dá mais? O engenheiro precisaria saber demonstrar fórmulas para realizar sua prática profissional cotidiana? Então, será que a matemática que é utilizada, que é demandada pela prática profissional do engenheiro, é a mesma matemática que é demandada pela prática profissional do professor de matemática? E quando a gente fala do matemático profissional? Para o matemático profissional não resolve, como em muitos casos para o engenheiro, se apoiar em planilhas que já estão prontas, utilizar fórmulas sem necessariamente necessitar deduzi-las, sem necessitar demonstrá-las. O matemático profissional se dedica a desenvolvimento de conhecimento original, inovador, dentro de um arcabouço teórico, axiomático, formal, regido por regras, por normas próprias do campo científico da matemática. Logo, a prática profissional do matemático profissional demanda determinada matemática que o engenheiro não teria necessidade. E, por outro lado, o matemático profissional precisa explicar para alguém por que menos com menos é mais? Ele pode até fazer isso dentro dos sistemas numéricos, dentro da discussão da análise, quando ele quer demonstrar formalmente como se chega a essa regra, vamos dizer assim,
Agora, o tipo de formalização, de dedução que ele propõe, que ele desenvolve, seria adequado para ensinar por que menos com menos dá mais para um aluno de 11, 12 ou 13 anos? Eu queria que você se colocasse, quem ainda, por acaso, que estiver aqui, que ainda não tinha pensado muito nisso, a matemática envolvida na prática profissional do matemático não vai ser a mesma prática que é a demandada pelo professor. E na área de saúde? Porque farmácia, os cursos de farmácia, nutrição, medicina, vários outros, têm algumas disciplinas de matemática, fazem um cálculo A, ou um cálculo que tem uma parte que é própria, que é comum ao curso de engenharia, matemática e vários outros. A matemática que um farmacêutico, que um nutricionista ou uma nutricionista utiliza na sua prática profissional é a mesma matemática do engenheiro? É a mesma matemática do matemático profissional? Um farmacêutico precisa explicar para alguém por que menos com menos dá mais? Será que nós estamos falando de uma coisa só? De uma matemática apenas? E aí a gente chega, poderíamos seguir enumerando várias outras práticas profissionais, várias outras profissões, mas quando a gente pensa no professor de matemática, o que compõe a prática profissional dele? Compõe um conjunto de conhecimentos que lhe permite preparar ações, criar ambientes de aprendizagem que, ao menos em tese, ao menos na teoria, deveriam permitir, favorecer o pleno desenvolvimento do pensamento matemático, do pensamento matemático em geral, do pensamento algébrico, do pensamento proporcional, as noções centrais, compreender a linguagem matemática, ser capaz de aplicá-la no dia a dia. A prática profissional do professor é aquele que acompanha crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, no processo de aprendizagem, apreensão, incorporação, tornar seu, se apropriar de uma forma de ver a realidade, por meio de uma linguagem própria, de uma forma de perceber os padrões, de ser capaz de analisar informações. O professor é aquele que encaminha, que cria os exemplos adequados para que o aluno compreenda uma determinada ideia, que constrói um processo de aprendizagem que permite ao aluno, ou que deveria construir um processo de aprendizagem do qual o aluno participasse intensamente e se apropriasse das noções ali desenvolvidas. Essa matemática é a mesma do engenheiro? O uso que ele faz, e a matemática do matemático profissional é a mesma? Em que medida aquele cálculo 1, 2, 3 e algumas vezes 4, compartilhado por cursos variados, efetivamente contribui para preparar um profissional para estas situações? Em que medida prepara um profissional para responder às dúvidas dos alunos, para interpretar os erros cometidos, a resolução de uma situação? Do que estamos falando quando pensamos em matemática no curso de licenciatura em matemática? Nesse momento, se o Damares concordar, o Damares, você quer acrescentar alguma coisa nesse pontinho? Porque eu acho que daqui você pode trazer o seu olhar e a gente já lança a bola para o meio do campo. Sim, boa noite a todos, novamente. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contribuir, trocar experiências com vocês, né? Agradeço a ISDEM pelo convite, a Ana Cristina pela parceria aí, e essa discussão para mim é muito pertinente, né? Na sua fala, Ana Cristina, eu estava pensando na minha experiência o tempo todo, né? Porque formei em licenciatura em matemática no FTM e fui parar, né, de certo modo, numa escola do campo. E aí veio toda uma discussão, né, acerca da minha formação inicial. Eu não senti, né, que eu tinha sido preparada para estar no contexto que eu estou, né? E aí, se pensar, né, na matemática lá da licenciatura,
a matemática lá no campo, a minha prática pedagógica e todo o conhecimento matemático, como que ficaria, né, nesse ponto. E eu me recordei aí bem, nesse momento, um texto da Lilian Sachs, que ela fala, né, matemática é matemática ou tem matemática do campo? E ela traz uma discussão muito interessante sobre também o olhar do professor e o olhar do aluno. Qual o conhecimento matemático, né, do professor, do matemático, é o mesmo do aluno? E aí ela traz alguns exemplos, né, que é bastante, assim, reflexivo. Por exemplo, quando eu pergunto para o nosso aluno, né, para ele justificar que 2 mais 4 é igual a 4 mais 2, qual que é a resposta que o matemático está esperando desse aluno, né? O matemático vai esperar que o aluno responda, né, que 2 mais 4, pela propriedade comutativa, a ordem das parcelas não vão alterar a soma, né? Então, 2 mais 4 vai ser igual a 6, 4 mais 2 também continua igual a 6. Mas e se uma criança, ela me responde, né? Ah, professora, lá na minha fazenda tem 2 cachorros, 4 pintinhos. Se eu juntar todos, eu vou ter 6 bichinhos. Se eu fizer o contrário, né? 4 pintinhos mais 2 cachorros, eu também terei 6. Ela não respondeu com conhecimento matemático, né, do professor de matemática, mas ela trouxe ali contextualizado para a prática dela. E aí, então, temos olhares distintos também pelos alunos, temos as práticas sociais que devem ser envolvidas, né? E um outro exemplo também que ela traz é sobre uma divisão de uma energia de uma bomba de água num assentamento rural. E aí que teria que dividir R$400 entre 200 moradores desse assentamento rural. Qual que era a resposta que o professor de matemática, né, está esperando, né? Que ele divida e que ele obtenha, né, que cada morador vai pagar R$2. E aí ela traz toda uma problematização, né, para um olhar da criança que está vivendo aquela realidade, e ela diz, né, no sentido, e se a criança responder assim, olha, eu pego a conta, vou pegar o valor comum, que é a taxa básica, vou dividir entre os moradores, e depois, o que sobrou, eu vou dividir conforme cada um puder pagar. E se alguém teve prejuízo ou lucro, aquele que tiver lucro vai pagar uma quantidade maior. E como que fica o professor de matemática nessa situação? E como que fica? O conhecimento não são os mesmos, mas tem aí toda uma prática social sendo envolvida. Então, professora Ana Cristina, né, eu trago também esse olhar para o conhecimento do aluno, conhecimento matemático envolvendo a prática dele, o contexto dele, né, a prática social. Excelente, excelente. E o aluno não é igual daqui ou dali. E eu vi que aqui no chat, Damares, a Alessandra Rende falava, essas inquietações também se relacionam às apresentadas no livro Na Vida 10, na Escola 0. No mesmo momento eu pensava a mesma coisa, que esse livro lá atrás, tão, entre aspas, de tanto tempo de existência, mas tão atual, continua mostrando, né? E o Edson vai falar, por esse motivo, a etnomatemática nem é tão cara. São portas que começaram a se abrir para mostrar que não existia um jeito único de pensar a matemática, de realizar uma única matemática, né? Então, eu acho que a gente pode agora passar, abrir para que cada um se apresente. Eu vou só deixar a última formulação assim, que matemática predomina na licenciatura em matemática? Entendendo esse mote como algo que tem o restante da apresentação numa discussão, mas a gente vai fazer, eu e Damares combinamos que seria
Se for pertinente, se o grupo quiser, a gente desenvolve mais um pouco essas ideias. Se não, nós queremos ouvir todo mundo. E lembrando que a gente precisa ter alguém que nos ajude produzindo um relatório, um relato do que está sendo discutido aqui hoje, porque amanhã alguém vai relatar isso. Não precisa necessariamente sermos eu e Damares, pode ser qualquer pessoa do grupo que queira, se sinta à vontade. Alguém de nós, ou alguma de nós, precisa apresentar na plenária amanhã uma síntese das nossas discussões. Então, se alguém puder ajudar tomando nota e tudo, seria muito bem-vindo, tá? Quem gostaria de começar se apresentando? Fiquem à vontade. Se apresentando e já falando um pouquinho como que pensa nessas questões que nós disparamos, tá? Quem gostaria, pessoal? Perfeito, Egídio. Então, boa noite. Eu vou começar dando a minha autodescrição. Eu sou cor parda, cabelo crespo curto, um homem, 41 anos, camisa branca, e meu fundo está uma estante com alguns livros. Eu sou professor aqui do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, e no momento eu estou como vice-presidente da SBEM Regional Minas. E é muito gratificante estar aqui nesse momento, né, enquanto professor da educação básica, né, que nós somos professor da educação básica, técnica e tecnológica, então eu sou professor atuante do ensino médio e também coordenador e professor da licenciatura em matemática. Eu brinco que eu sou a pedra e sou a vidraça ao mesmo tempo. E eu brinco com isso, que a minha orientadora no doutorado, a professora Lourdes Sonochique, ela sempre brincava, ela falava, mas como é que existe isso? É polivalente? É o quê? Aí eu brincava com ela, eu falo que a gente tem esse exercício de estar na licenciatura e estar também atuando na educação básica. Então, a gente faz esse exercício, é facultado, você não é obrigado a estar nos dois modos, mas eu sempre gostei de fazer esse exercício. E, assim, essa pergunta do que matemática predomina na licenciatura em matemática é um reflexo, assim, bem... É uma pergunta, se eu for pegar aqui como enquanto professor do ensino médio, que nós estamos naquela luta para esse reflexo dessas discussões do novo ensino médio. Se eu for, enquanto professor da licenciatura, que nós estamos nessas discussões para as diretrizes e a resolução de 2015, que nós acabamos de implantar, agora nós temos 2019, que nós estamos, alguns lugares já implementaram, outros relutam, e aí eu brinco, porque a matemática que vai predominar na licenciatura é a matemática que eu tenho que formar a pessoa para atuar na educação básica. E que educação básica é essa? O que está predominando? E eu brinco isso com uma fala do meu aluno, e o Instituto ele tem essa característica mais, assim, de formar o professor para atuar realmente na educação básica, é o propósito, o formato é diferente, mas acaba a gente incorporando e importando o mesmo formato das universidades tradicionais, mesmo tendo um perfil para ser diferente, que era tudo para ser diferente, mas a gente acaba reproduzindo. E até eu brinco com a fala de alguns alunos que eles conseguem desempenhar um bom papel para ser um professor bom da educação básica, mas ele não vai bem, e às vezes é reprovado 4, 5 vezes em algumas disciplinas que é específica do ensino superior. E aí eles sempre brincam, eles fazem essa discussão, né? E aí vem essa pergunta, que matemática predomina na licenciatura em matemática? E ele sempre coloca de preferenciar uma matemática que não vai formar bem o professor para trabalhar na educação básica. E é uma discussão que nós temos aqui, que ele sempre coloca, né?
E aí a gente tenta trabalhar também para outra situação, que a licenciatura também tem que formar esse esboço para dar essa formação completa, para não ficar uma licenciatura tipo 1 e outro tipo, ter dois formatos de licenciatura. Mas a gente tenta equilibrar isso, né? Mas sempre acaba predominando a matemática acadêmica, a matemática formal, e é porque, às vezes, é o que pulsa mais forte, mesmo trabalhando nas práticas, mesmo lembrando do que foi apresentado por você e pela Damares, né? O que a gente, como a gente está formando esse licenciando. Porque, ao mesmo tempo que eu faço o exercício de trabalhar na disciplina de prática com meu aluno, passa 2 horários, eu vou para o ensino médio. E tem hora que meu aluno que assiste a aula comigo, ele é meu residente lá no ensino, eu como preceptor ou como supervisor lá no ensino médio. E ele até brinca, professor, agora, na aula passada você estava me avaliando, agora eu estou te avaliando. Né? E é um exercício, não é confortável, né? Mas a gente sempre tenta colocar isso. Mas eu não vou estender, porque senão tem que abrir espaço para todos, mas, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com essa gama, né, essa diversidade, e esse espaço que tem, né, esse fórum, que o objetivo nosso também, igual você falou, amanhã nós iremos fazer um documento que depois a gente vai levar para o fórum nacional, as nossas discussões aqui, né? O que o nosso fórum aqui discutiu de cada GDs, de cada grupo, né? Para que a gente pode levar. Mas, de antemão, eu agradeço por estarmos aqui, né? Discutindo, falando sobre, e cada um seu lugar de fala, né? Eu estou aqui no extremo norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, né? Em Januária, aqui no norte de Minas. Muito bem, Egídio. Muito boa a sua fala. Quem gostaria de dar continuidade? Jorge, a palavra é sua. Olá, Ana. Prazer em te assistir. Damares, prazer conhecê-la. Bom, colegas, eu tive que mudar de ambiente aqui, porque eu estava dividindo o escritório com a minha esposa, e ela está numa outra atividade também, online. Então, essas nossas fases de participação dos eventos online, né? Então, a gente acaba dividindo os espaços. Bom, como a Ana já falou, né, eu trabalho na UFOP, estou lá desde 2009, trabalhando com educação à distância. Então, eu entrei na UFOP para trabalhar especificamente na formação de professores na educação à distância. Então, eu trabalho com educação à distância desde 2002, então já tem um tempinho aí que eu estou na área. Sou licenciado em matemática, mestrado e doutorado em educação, sempre na linha de educação matemática. Então, essas questões que a Ana levanta, junto com a Damares, é interessante, porque me remete desde a minha época de formação, da minha licenciatura, né? Então, porque é sempre interessante, quando a gente fala de formação de professores, aquela preocupação com qual escola que eu fiz, ou qual escola que a pessoa fez, né? Eu falo que eu sou um dos improváveis, porque eu fiz a minha licenciatura em matemática na época que tinha licenciatura curta e depois você fazia a plena. E a minha licenciatura curta foi feita naquelas de final de semana. Então, era quinta, sexta e sábado. Então, assim, e eu não tinha nenhuma vontade de ser professor de matemática, tanto que eu fiz a licenciatura curta, parei. Na época, eu fiz a minha primeira especialização em informática na educação, ainda com a licenciatura curta, porque na época era permitido. E quando eu terminei a licenciatura curta, tinha saído, já estava valendo a portaria do MEC, que quem estava com licenciatura curta tinha que fazer a plena, senão perdia. No meu caso, eu perderia
tanto a curta, perderia entre aspas, né? Quanto a especialização que eu tinha feito. Então, eu voltei. E aí fui fazer a opção. O que eu tinha? Ou eu fazia na área de biologia, e aí eu faria mais um ano de biologia, ou eu faria matemática. Então, eu joguei no DuniT, né? E aí, assim, não, vou para matemática. Biologia não tem jeito, né? A única coisa que ficou da biologia foi os mitocôndrias. Era a única palavra que eu achava muito bonita. Então, eu fui para matemática, terminei a licenciatura plena, e eu lembro que nessa etapa da formação eu já agregava vários usos de software para me ajudar, porque eu tenho uma dificuldade muito grande na matemática, né? Por não ser aquela pessoa apaixonada pela matemática, mas eu sempre tive uma paixão pelo ensino. Então, sempre gostava dessa questão da sala de aula, de estar ali compartilhando com as pessoas. E aí, quando eu falo em matemática, eu lembro das minhas formações. Eu tive construções geométricas, que a Ana sabe que é a minha paixão, aí sim, dentro da área de matemática, com um engenheiro. Então, toda a minha formação de professor para construções geométricas foi baseada em roteiro. Então, eu perguntava, mas por que isso é possível? Não, aí é outra coisa. E aí, faz o roteiro, vê se dá certo. Eu fazia o roteiro, dava certo. Então, entra nessa reflexão que a Ana propôs, a Ana e a Damares propuseram no início, né? O que eu vou fazer com esse conhecimento? É a mesma coisa eu ensinar para um engenheiro, ensinar para um professor? Tanto que hoje, quando eu trabalho com construções geométricas, a gente faz construções básicas, construções simples. E aí eu começo, mas por que isso dá certo? Que geometria está envolvida nesse processo? O que te permite, qual conhecimento geométrico você está mobilizando para garantir que essa construção esteja certa? Como que você vai construir um roteiro para ajudar o seu aluno nessa construção e depois como que você vai ajudá-lo a refletir sobre isso? Então, não é simplesmente você passar o roteirinho pronto para o aluno fazer, né? E assim eu adoto também dentro da interseção do uso das tecnologias com o ensino de matemática. Então, não usar a tecnologia apenas como um adorno ou algo para chamar a atenção, mas sempre um elemento que me permite fazer uma exploração ou uma investigação a partir do uso da tecnologia. Então, eu sempre gosto de trazer um guarda-chuva um pouco mais amplo, que eu falo que é usar a tecnologia no fazer matemática. E aí a gente engloba todas as linhas, né, de resolução de problemas, as tarefas investigativas exploratórias. Então, como que a gente consegue mobilizar esse conhecimento em sala de aula, usando a tecnologia, e aí dentro de um dos vieses, né, que é usar a tecnologia para ensinar, e eu falo até para aprender matemática, e eu acho que essa reflexão de que matemática eu estou trabalhando com o meu aluno, no meu caso, na formação dos futuros professores, mudando um pouco essa questão apenas do acúmulo do conhecimento matemático, mas fazer um trabalho com esse conhecimento matemático, mas que eu tenha a consciência e eu consiga mobilizar esse conhecimento. Aí entra no que a Ana estava falando, que eu gosto muito dessa palavra, que é a apropriação. Então, eu tenho um conhecimento matemático, eu trabalho com um conhecimento matemático, que eu me aproprio dele e consigo mobilizá-lo em diversas situações e diversas circunstâncias. Então, eu vejo que, se a gente vai, por exemplo, quem trabalha, neste caso, com construções geométricas, né, que é o meu caso, quando você vai pegar livros de bacharel, por exemplo, de bacharelado, de construções geométricas, uso de axiomas, aí você vai falar assim, nossa, imagina eu trabalhando isso com o meu aluno que eu tenho, à distância, né? Então, não eu pelo menos trabalho nessa perspectiva, não é decorar o axioma, mas como que nós vamos mobilizar o conhecimento que está ali formalizado através de uma argumentação
plausível, né? Eu não quero uma prova, eu não quero uma demonstração matemática, eu quero que você me fale como que você usa esse conhecimento. E aí, muitas vezes, você abre uma brecha para que, mesmo que aquela argumentação ainda não esteja tão madura matematicamente ou rigorosamente dentro da matemática, mas que ele comece a entender o processo de como esse conhecimento matemático é uma lente que me permite ler o mundo. E a partir dessa leitura, eu valorizar esse conhecimento matemático. Então é muito interessante, porque aí você tem a permissão, né, de trabalhar, por exemplo, com modelagem simples. Então, como um trabalho que eu fiz, onde eu fotografei as janelas de Ouro Preto, e a gente reconstruía essas janelas a partir de uma leitura geométrica de relações dos elementos que estavam ali naquela janela. Então, integrando isso daí com o GeoGebra, porque a gente está trabalhando à distância, né? Então, como que eu garanto que a minha leitura da janela tem elementos matemáticos que me garante deformar aquela construção que eu fiz e ela manter as propriedades que eu li naquela janela? Então, veja, eu não estou aplicando diretamente um axioma, um teorema, ou o que seja. Eu estou trabalhando com o conhecimento matemático, buscando explorar as possibilidades de aprendizagem. É fácil? Não. Muitas vezes é bem mais fácil você pegar o que já tem formalizado, decorar aquilo e aprender a fazer, reproduzir. Esse movimento de mobilizar o conhecimento, ele é muito desafiador e muitas vezes não é nem tão bem compreendido pelos alunos, né? No sentido de que, é muito mais fácil você dar uma prova e eu responder essa prova do que fazer um projeto de modelagem, por exemplo, né? Então, é interessante, porque esse pensar sobre a minha prática e como que o conhecimento que eu estou trabalhando na matemática faz parte dessa prática, ou da forma como eu acredito que ela deveria ser, é desafiador, porque aí é o que o Egídio falou, a gente também está formando uma pessoa que vai trabalhar atendendo a uma demanda externa, não é somente o que eu penso, né? Então, municiar essa pessoa com conhecimento e tentar estimular para que ela continue a busca por esse conhecimento até depois que ela sai da escola, porque a gente sabe que hoje a formação é continuada para o resto da vida, né? Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, Ana, que senão a gente vai falando toda a vida, né? Bom demais, bom demais. E se me permite só um destaque, eu acredito demais nesse tipo de trabalho, porque o licenciando, numa vivência dessa, tem oportunidade de experimentar, aprender pensando, aprender a argumentar e tudo mais, e se ele incorporar, se ele se apropriar desse processo, ele pode adaptá-lo para realizar em sala de aula. Então, ao contrário daquela lógica que eu ensino de uma maneira, mas não faça assim, depois eu vou te falar como você deve ensinar em sala de aula. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Eu posso ir para o quadro, apresentar as demonstrações, dar exemplos, distribuir lista de exercício, mas na aula de metodologia eu vou falar para você, seja mais criativo e tal. Então, você faz algo que eu poderia levar como futura professora, eu poderia levar para a sala de aula futuramente. Então, demais. Colegas, quem quer ser o próximo? Ou a próxima? Obrigada, Jorge. E, Ana Cristina, só complementando aí sua fala, né, nós, professores, a gente reproduz bastante aquelas metodologias que a gente gosta, acha, considera pertinente, interessante, né? Então, assim, essa metodologia do Jorge, eu fiquei até imaginando, né, porque eu gostaria de estar nessa aula, vivenciando esse momento, né? E por que não, né, depois, fazer uma aula também com os nossos alunos, né? Sim. Colegas, fiquem à vontade, não é porque o Egídio e o Jorge já têm experiência, têm outras coisas para contar, cada um fala de onde está e vai ser muito bem-vinda a sua fala. Muito bem, Adriano, a palavra é sua. Estão me escutando bem?
Sim. Boa noite a todos. Vou ligar minha câmera aqui. Estou no período de faculdade. Boa noite a todos. Eu sou Adriano Svone. Eu sou graduando do curso de licenciatura em matemática. Eu estou no 7º período do meu curso. E é uma experiência muito boa estar com todos vocês compartilhando esses conhecimentos. Eu, como estudante, né, ainda em formação, eu vejo que os métodos, né, as metodologias de ensino, né, que são empregados nas universidades, elas sim nos preparam, mas ao mesmo tempo existe uma defasagem, né, enquanto isso. Então, eu como aluno, né, eu participo de projetos, eu sou bolsista em um projeto de tecnologias e histórias em quadrinhos, com ênfase nos conteúdos de matemática, e também faço parte, né, participo do grupo de estudos de modelagem matemática, e nos últimos tempos, né, eu venho estudando sobre modelagem matemática no ensino, né, e como essa metodologia, né, ela me fortifica, né, ela acho que ela é uma dinâmica nova desse ensino, né, por mais que seja um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a década de 80, e eu gosto muito das práticas pedagógicas da modelagem matemática, dentro do ensino da matemática, e assim, é um meio, né, que nós que estamos nos formando, né, pode ser uma metodologia que a gente pode estar levando para dentro da sala de aula, assim como outras metodologias. E ultimamente, né, eu venho estudando sobre isso, e eu gostaria de acrescentar, né, que, por exemplo, eu gosto de usar modelagem nas minhas aulas. Eu dou aula no curso de... eu dou aula em um projeto de extensão aqui na universidade para alunos da educação básica, que são alunos do ensino fundamental e ensino médio. E eu acredito que com essas práticas, acho que desperta no aluno, né, acho que o espírito pesquisador dele, né? Então, foi uma coisa que eu não tive no meu ensino médio, mas que eu penso, né, nos alunos, né, que eles possam desenvolver esse lado pesquisador, né, de olhar para o conteúdo de matemática e poder, né, fazer pesquisa dentro, utilizando, né, os conteúdos da matemática. E eu acho muito interessantíssimo, eu acho muito lindo quando o aluno consegue desenvolver exatamente essa pesquisa, né, ele consegue olhar a matemática com os outros olhos e consegue produzir exatamente trabalhos dentro dessa área. Eu acho que fica muito rico, né, a aula quando se tem isso, né? Então, eu estou em processo de formação, eu acredito que vou continuar, se um dia eu for para o mestrado, né? E exatamente são esses fatores que são essenciais no curso, né, de matemática, de formação de professores, né? Como a professora citou, né, essas práticas, elas são importantes, né? E sempre aprender mais, né? Eu acho que aperfeiçoa o seu modo de ensinar, né? Dentro de uma sala de aula. Essas são minhas colaborações, né? Eu falo exatamente da Ilha do Marajó, o FPA, né? A Amazônia, né? Para todos vocês estar falando um pouco sobre esses pontos aqui que eu citei. Obrigado, professor. Somos nós que agradecemos, Adriano. Que alegria você estar conosco aqui em Minas Gerais, nem que seja virtualmente. Muito obrigada pela sua apresentação. Colegas? Alessandra, pois não? Então, boa noite a todos. Eu falo um pouquinho longe, né? Eu estou em Curitiba, Paraná. Eu sou professora, né? Licenciada em matemática, e meu mestrado e meu doutorado foram em educação matemática. E eu faço doutorado também, está sendo nessa linha. Eu trabalho aqui na rede municipal de Curitiba, sou professora dos anos finais, e atualmente estou com a formação de professores, né? Nós estamos trabalhando aqui com as práticas matemáticas. Então, é uma matemática que acontece no tempo ampliado, né? Nos espaços das escolas integrais. Então, é um outro olhar para a matemática, né? O que me traz bastante diversão, na verdade, porque eu me divirto pensando na matemática para além do tempo parcial, né?
sobre o questionamento, né, de que matemática predomina na licenciatura em matemática, né? Esse questionamento, ele me faz pensar muito nos saberes docentes, né, que o próprio Tardif fala, e com esse caminhar, né, da nossa experiência, tanto em sala quanto nos nossos estudos, a gente vai percebendo que alguns saberes, principalmente o saber, a matemática em si, enquanto professor de matemática, ele se faz importante até pelo fato de como que a gente vai poder trabalhar de outras formas a matemática dentro de sala de aula. Então, por isso que eu penso que o saber a matemática também se faz importante, mas não única e exclusivamente. Até mesmo para como eu vou adaptar a minha fala ou adequar a minha fala, porque às vezes a gente, né, vai repetir em sala de aula algum conceito, por exemplo, a gente fala da mesma forma, né? Chega pela milésima vez, a gente só aumentou o tom de voz, mas a gente está repetindo do mesmo jeito. Então, quando a gente se aprofunda um pouco mais no conhecimento matemático de fato, a gente consegue, talvez, transitar por outros caminhos, e não um único exclusivamente. Então, assim, porém, né, a matemática ainda, isso eu falo pela minha experiência, né, na licenciatura, eu não tenho atuado na formação inicial, só na formação continuada, mas pela minha experiência na formação inicial enquanto, né, discente, ela foi uma matemática única e exclusivamente racional. Racional que predominava, né, as definições, as demonstrações, e a gente virava, né, um mecanismo só de reproduzir aquilo. E pensar a matemática mesmo, de fato, pouco acontecia. Então, assim, eu falo que os meus primeiros estudantes foram cobaias, né? Quando eu saí da graduação, no último ano eu estava lecionando, então eu falo, meu Deus do céu, cada coisa que eu vi, né, que a gente vai aprendendo, às vezes, no chão de escola mesmo. Então, assim, eu busco nos meus estudos trazer mais essa matemática pelo ponto de vista da sensibilidade matemática. E tanto que meu estudo, ele é sobre visualização matemática. Então, eu não trabalho com uma matemática única e exclusivamente racional. Elas se dialogam, mas, porém, a gente precisa trazer um pouco mais dessa matemática viva, né? Então, como a professora falou, né, não é uma única matemática, a gente trata as matemáticas, né? E a gente precisa saber como lidar com essas matemáticas. E as coisas mudam muito freneticamente, né? A pandemia trouxe aí várias possibilidades, inclusive da gente trabalhar, modelar, trazer a experiência matemática, né, por meio da tela do computador. Então, eu acho que esse racional e emocional, o racional e sensível da matemática, ainda ele não é balanceado, né? Ó, esse meu cachorro que está latindo aqui, ele se chama Gauss, tá? Ele já tá agitado. Mas só para fechar aqui rapidamente a minha fala, hoje mesmo eu estava lendo, acho que eu não estou com ele aqui, deve estar na minha bolsa, espera aqui. É um livro que eu estou me divertindo um pouco em ler ele, que é a Matemática, para que isso serve? Ele não está aqui, eu deixei lá no trabalho. É da Jill Biden, naqueles livros do Mentalidades Matemáticas, né, daquela coleção lá. Tem coisas que eu absorvo, tem coisas que eu tenho um olhar um pouquinho mais crítico. Mas uma fala que eu achei bem interessante é a seguinte, que foi colocado assim, né? Imagine as aulas de música nas quais os alunos trabalham em centenas de horas de partituras, ajustando as notas da página, recebendo verificações e correções dos professores, mas jamais tocando a música. Os estudantes não continuariam com a matéria, porque jamais experimentariam a música. O que é a música? No entanto, essa situação que continua, aparentemente inabalável, nas aulas de matemática. Então, a matemática ela é como se fosse algo pronto e acabado, né? O estudante, às vezes, ele não tem a oportunidade da descoberta, ou até mesmo, ou muito menos, da criação, né, matemática. Então, eu acho que esse movimento
né? E esse movimento não é fácil, né? Porque a gente tem que quebrar vários estereótipos, né? Que vêm, inclusive, da sociedade com a matemática. Como se a matemática ou eu sei ou eu não sei, né? Sendo que todos têm a possibilidade, né, de aprender em diversos níveis, mas em tempos diferentes, né? E aí volta-se a questão das matemáticas, né? Qual matemática a gente precisa levar, né, para aquele contexto, para aquela escola, ou até mesmo quando a gente fala em formação continuada de professores. Então, aí eu acho que eu levantei mais inquietações do que respostas, mas eu acho que é esse o objetivo também. Muito bem, Alessandra, excelentes observações. Depois, se a gente tiver um tempinho, eu compartilho aqui um pouquinho a noção de matemática escolar, que eu acho que você pode gostar de conhecer e talvez outros colegas. Pessoal, a palavra está aberta. Quem gostaria de dar sequência à apresentação de si e de suas ideias? Viviane, muito bem-vinda, a palavra é sua. E, gente, boa noite, Ana, Damares, outros colegas, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui hoje, muito feliz de estar participando desse momento. Então, eu sou Viviane, sou professora na Universidade Federal de São João del Rei, atuo no curso de licenciatura em matemática que nós temos aqui, e a minha formação, né, em educação matemática, tenho trabalhado com formação de professores desde então, e atuo no PIBID, agora atualmente estou atuando no Residência Pedagógica, então tenho toda a minha energia voltada para esse campo no meu trabalho, né. E aí, quando a Ana e a Damares propõem essa pergunta, que matemática predomina na licenciatura em matemática, né, eu acho que, talvez, para todas as pessoas que estão aqui, essa tenha sido a experiência que foi na licenciatura e que ainda está sendo na licenciatura, né, de uma matemática pautada única, exclusivamente, muitas vezes, no modo de fazer matemática do matemático, né, e eu não vejo um problema em isso acontecer em determinados momentos e em determinadas disciplinas, né. O que eu vejo como problema é todo o esforço, toda a energia e todo o olhar se voltar exclusivamente para isso, né. Ou, em muitas das vezes, mesmo havendo uma discussão que pense, né, num modo de fazer matemática diferente do fazer matemática do matemático, né, isso muitas vezes ser visto como algo menor ou inferior, né? Então, eu vejo que esse é um problema nas nossas licenciaturas e que a gente acaba enfrentando dentro das instituições, né? Que, infelizmente, em muitas circunstâncias, né, tem disputas de poder internas, né, e que acabam resvalando no próprio trabalho que é desenvolvido e feito nas licenciaturas. E aí, eu fico pensando, né, de como que, enquanto educadores e educadoras matemáticas e matemáticos, nós podemos nos colocar, né, como uma possibilidade distinta dessa, né. Eu vou fazer agora no início no início do próximo ano, outro dia eu estava fazendo essas contas e eu fiquei preocupada, porque eu já vou fazer 20 anos que eu leciono aqui. E eu vejo que muito pouco se caminhou numa direção diferente dessa que eu relatei, né? E não porque a gente não faça certas organizações e crie certos dispositivos para tentar se contrapor a isso, né? Mas é porque é um trabalho que, muitas vezes, ele é feito
em espaços e em tempos muito menores do que aqueles em que essa matemática, predominantemente do matemático, ela acaba ocupando dentro da licenciatura, né? Mas eu não acho que isso seja em vão, né? Só pelo fato de serem menos disciplinas e essas disciplinas acontecerem e serem colocadas muitas vezes como menores ou inferiores às outras, isso seja um problema. Porque o que eu percebo muitas vezes é que os estudantes da licenciatura, eles valorizam esse trabalho, né? Porque quando eles, dentro do PIBID, dentro da residência pedagógica, dentro dos próprios estágios supervisionados, nessas experiências que eles vivenciam nas escolas, eles veem essa necessidade de, na licenciatura, pensarem numa matemática que seja voltada para o trabalho que eles vão realizar dentro da escola, né? Então, essa matemática que é própria do professor de matemática, eles veem na prática, dentro dessas experiências que eles desenvolvem, né, a necessidade disso acontecer na licenciatura, né? Mas eu acho que mais importante até, né, do que fazer essa distinção é, de fato, tentar habitar mais espaços dentro das licenciaturas nos quais essas discussões ocorram, né? E aí eu fico me perguntando muitas vezes, né, se essa distinção, né, que a gente precisa pontuar para que isso seja visto, para que isso seja entendido e compreendido, como uma matemática diferente dessa matemática que convencionalmente, né, tida como a matemática, né? É importante que a gente sensibilize no processo de formação inicial todos os estudantes, aqueles, inclusive, que não têm oportunidade de estarem no PIBID, de estarem no residência pedagógica, desse olhar, né, dessa especificidade dessa matemática para o trabalho a ser desenvolvido na escola, né? Porque muitas vezes a gente percebe que, em determinadas circunstâncias, o aluno da licenciatura, né? E aí eu estou falando porque eu também fui aluna de uma licenciatura, eu tive também uma formação que também gastou muita energia, muito tempo, exclusivamente nessa matemática do matemático, né, como a gente diz, que é essa matemática acadêmica, que não pensa nos processos escolares, que não pensa e nem se preocupa com como o aluno pensa, como o aluno produz conhecimento, as direções nas quais ele vai fazer essa produção, né? A gente muitas vezes tende a reproduzir isso. Então, eu acho que é importante essa sensibilização para que esse olhar seja despertado na licenciatura. Como Damares disse, né, no nosso trabalho diário que a gente também vai se munindo, né, de formas próprias na nossa formação enquanto profissional no exercício, de tratar disso, né? A gente vai construindo isso, mas é óbvio que o arcabouço que a gente traz da licenciatura, ele é importante e necessário nesse processo, né? Porque ele já nos desperta para esse trabalho, já nos desperta para essa possibilidade de desenvolvimento que a gente pode realizar no contexto da escola. E aí, assim, eu acho que é muito importante esse momento de troca, né, para que a gente possa, de fato, tentar levantar outras possibilidades. Eu acho que isso é muito importante, né? Outros modos de organizar o nosso trabalho na formação inicial, ou tratar de outros modos de organização desse trabalho na formação inicial, que possam permitir essa sensibilização dos estudantes das licenciaturas com relação a essa matemática, esse conhecimento matemático próprio da docência, né? E também ajudá-los a perceber, e aí eu acho que faz parte desse conhecimento próprio da docência, né, da matemática da docência, das diferentes formas que os nossos alunos podem estar produzindo conhecimento, né?
e conhecimento matemático. Então, eu acho que essa socialização ela é muito importante e necessária para que a gente possa se munir de outras formas também de organizar esse trabalho na formação inicial. E muito bom ouvir vocês. Estou muito feliz de novo de estar aqui. Obrigada, viu, Ana e Damares, pela oportunidade de estar conversando nesse grupo. Nós que agradecemos, Viviane. E acho que a sua fala vem somar dos Jorge, a dos colegas anteriores, numa direção que sempre me preocupa muito. Pensar em educação matemática, pensar em prática, não é pensar em metodologias inovadoras apenas, pensar em formas divertidas de apresentar, desenvolver as aulas, mas é pensar em formas de organizar o conhecimento matemático de uma maneira que o aluno compreenda, formas de interpretar as dificuldades dos alunos, analisar suas produções e saber como intervir. É disso que se trata. E aí eu acho bacana que você pense nisso e destaque essa importância dos momentos de troca para buscar outros modos de organizar a formação inicial. Perfeito. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada. E colegas, que é isso, está aberta a palavra. Quem gostaria? Tem mais alguém que é licenciando ou licencianda e gostaria de falar o que está achando de tudo que está ouvindo? Tem algum professor ou professora da educação básica que quer compartilhar conosco e colegas meus aqui de universidades ou curso? Edson, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou Edson Ferreira, sou de São João da Barra, norte do estado do Rio. Sou mestrando em ensino suas tecnologias, sou da área de telecomunicações e ciência da computação, só que acaba que o meu objeto de estudo, o meu produto educacional, ele é muito voltado para a utilização, né, da matemática num curso de eletrotécnica, é uma formação por itinerário, né, que a gente faz aqui. É um curso pioneiro no Brasil, a gente aqui em São João da Barra que iniciou. E assim, eu gostaria de externar a minha felicidade, né, de estar fazendo parte desse grupo, mais como uma escuta, para que eu possa absorver bastante coisa para o meu projeto, e ao mesmo tempo gostaria assim de colocar a minha felicidade mesmo, de ver que tudo aquilo, muitas das coisas que eu penso em relação a como o ensino da matemática tem sido trabalhado no Brasil nos últimos anos e o resultado que isso tem refletido, né, ver que essa mudança, esse novo olhar está sendo discutido por vocês que trabalham bem na linha de frente com esses alunos e principalmente na formação docente. Eu acho que é muito importante, não só na área de matemática, mas como em outras áreas também. A gente sabe que, como eu esqueci o nome da colega, que falou mesmo que o professor ele é forjado no chão de sala. Infelizmente, o tempo em que ele passa na academia não é suficiente e, às vezes, não dá nem uma base mínima do que ele vai enfrentar na sua realidade quanto docente da área de matemática. Então, assim, fico muito, muito feliz em estar fazendo parte desse grupo que está discutindo novas perspectivas para o ensino de matemática no nosso Brasil, trazendo algo mais significativo para esse aluno. Até mais cedo nos comentários falei algo sobre a etnomatemática, onde eu tenho pesquisado um pouco para aumentar o arcabouço do meu projeto, e eu acho que tudo que foi falado aqui vem muito de encontro a isso, né? Trazer a matemática respeitando a cultura, a etnia, a realidade daquele discente, daquele grupo que vai servir de educando, né, para esses docentes. Então é isso. Muito obrigada, Edson. Que bacana ouvi-lo
falando de dentro de fora, porque você vem de fora de formação, mas de dentro pelas discussões, pelo interesse, pela pesquisa e desenvolvimento, né? Muito bacana. Obrigada. Colegas, vamos lá? Temos muitos para se apresentarem ainda e nosso tempo não é tanto. Eu acho que era interessante começar a falar um oi para nós aqui. Taimara, espero ter pronunciado certo, a palavra é sua. Pronunciou certinho, sim. Eu sou Taimara, né? Eu falo aqui de Viçosa. Eu recentemente, né, concluí a licenciatura em matemática pela UFV e agora, né, iniciei no mestrado aí em educação, né? Sou até orientanda da Rejane e sigo nessa linha aí da educação matemática, né, da robótica educacional. E em toda a minha trajetória acadêmica, né, eu participei do PIBID, participei da residência, e a gente nota, assim, né, durante as disciplinas de prática, né, a diferença que o PIBID e a residência se torna, assim, na gente, porque a gente trabalhou sempre, né, interdisciplinarmente, né, porque agora o núcleo da matemática é junto com a química e junto com a física, então a gente conseguiu trabalhar interdisciplinarmente por, né, estar desligado aí dessas regras que os professores têm que cumprir, né, essa questão aí burocrática do currículo, então a gente conseguia parar e pensar interdisciplinarmente, parar e pensar em uma atividade, porque é na licenciatura que o aluno tem que se despertar esse olhar crítico para as diferentes práticas, porque quando ele entra, se ele entra na vida profissional, vão ter várias demandas. Então, se deixar para iniciar esse pensamento, né, muito provavelmente ele vai se sentir sobrecarregado. Então, é importante, desde cedo, a gente ter essa visão, né, participar dessas discussões e ter essa visão das diferentes práticas que foram levantadas aqui, né? Porque como no PIBID, né, a gente conseguiu trabalhar aí a questão da culinária e relacionar a culinária com a matemática, com a química, com a física. Na residência, a gente trabalhou a questão da sequência didática, então é algo assim que demandou um estudo grande, demandou um tempo aí grande para preparar atividades, as metodologias, os conteúdos que você iam abordar aí, e é justamente o que já foi dito ali anteriormente, né? Porque não é só chegar com uma prática diferente, é você conseguir fazer que o aluno enxergue que tem ali uma trajetória, né? Tem ali a teoria da matemática e ele conseguir ver a matemática na prática, mas também atribuir significado àquilo, né? Conseguir se apropriar daquele conhecimento. Então, é pensar nisso, né? Não é só levar um jogo, não é só levar uma prática diferente, como foi dito, né? É preciso ter esse tempo aí de preparar. Então, e acontecer isso na licenciatura, né? Proporciona isso. Ele já chega na escola com essa visão e é muito mais fácil a partir daí, né? Hoje, assim, eu sinto muito mais segurança de propor uma atividade diferente, né? É muito mais fácil pensar em algo diferente quando está preparando um conteúdo do que acredito se eu não tivesse tido essas experiências aí nesses projetos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ótimo relato, só vem reforçar o papel desses programas quando bem conduzidos e podem favorecer demais a formação. Muito obrigada. Quem gostaria?
Estou entendendo que as demais pessoas estão um pouquinho querendo esperar um pouco mais, preferem não se apresentar agora. Elisângela, vamos lá. Oi, boa noite. Me escutam? Eu fiquei esperando porque eu entrei agora no grupo, agora há pouco, acho que tem uns 20 minutos, e eu não sabia que era uma discussão aberta, eu só vim compreender há pouco, né? Então, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, eu trabalho com educação profissional. Eu tenho, na prática, eu não sou formada em matemática, eu sou engenheira, mas por ser também historiadora, acabo que eu presto serviço aqui no Senac justamente para trabalhar com a área de turismo e hospitalidade. E dentro do turismo e hospitalidade, né, tem várias áreas, vários cursos no caso, e eu trabalho com guia de turismo, com cozinheiro e também com hospitalidade. Então, qual é essa relação que eu tenho com a matemática? Então, no curso de guia de turismo, eu trabalho justamente em matemática aplicada ao turismo. Então, justamente, o fazer docente, né, se aproximando justamente da prática do aluno. Eu vi uma professora aí comentando, fazendo essa relação, inclusive, né, que a matemática ela tem que fazer sentido. E, principalmente, sentido para a vida profissional, na área que eu vou atuar. Então, por que eu estou estudando matemática? Então, se tem que fazer sentido para mim, é claro que tem que estar relacionado com as práticas, né, e com o fazer profissional do meu aluno. Então, dentro do curso de guia de turismo, nós trabalhamos muito matemática básica, mas acaba que vai para a física, porque muitas vezes, para ele construir um roteiro, ele precisa calcular a velocidade do ônibus, precisa calcular também o tempo, né, que vai mediar o percurso, a oratória dele, no caso, durante o percurso. Se eu estou no curso de cozinheiro e a matemática é aplicada ao turismo, ele tem que compreender que a matemática é muito importante para a profissão. Porque uma receita, de repente, eu posso colocar tudo a perder justamente por conta disso, né? Os meus insumos, os meus ingredientes, né? Eu também fazer um cálculo para uma certa demanda, então ele tem que saber a proporção correta. Então a gente trabalha muito com essa questão da prática. E no curso na área de hospitalidade, no caso, a gente trabalha muito com camareira. E a camareira, ela faz limpeza, né? A limpeza dos quartos. Então, eu tenho diluição. Então, se eu trabalho com diluição, eu também tenho que ter a proporção correta, né, no caso de todo o material de limpeza, do que eu vou utilizar. E a gente tem que lembrar que a questão do custo é muito caro, o produto químico é muito caro, água é muito caro, então tem que saber dosar. Então, se a matemática não estiver presente, vai dar um prejuízo muito grande para o hoteleiro, né, para o dono da pousada. Então, a gente tem que saber mediar tudo isso e encontrar uma tática justamente de fazer essa relação da importância da matemática para o fazer profissional desse meu aluno. E é isso. Elisângela, para mim você foi uma surpresa super agradável, que coisa boa. Estou aqui pensando na prática da camareira e tal, exemplos que não necessariamente a gente tem no dia a dia. E pensei muito no que Damares falou, pensando na educação do campo e tudo, mas agora aplicada a outros contextos. Excelente observações, muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Quem gostaria de falar um pouquinho o que pensa sobre a licenciatura em matemática, o tipo de matemática que circula ali? Regiane, claro. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Desculpa. É uma honra falar com vocês, e quando eu escuto tudo isso, né, e nessa pergunta que tão pequena, traz tanta discussão, né, que matemática predomina na licenciatura em matemática, né? É a matemática da academia, né? É a matemática das etnias, é a matemática interdisciplinar, é uma matemática subdividida em outras gavetas, a gaveta da geometria, a gaveta da aritmética, a gaveta da álgebra. É uma matemática intradisciplinar, que tem conexão entre as ramificações da própria matemática, né? Muitos pensamentos me vêm à cabeça, né? E também quando eu escuto colocações dos colegas de tantos lugares
distintos e distantes, né? Também me faz pensar sobre tapeçaria de tendências. Tem um artigo do Biratan D'Ambrosio, nosso querido e saudoso professor, né? Do Biratan D'Ambrosio junto com Borba, que fala de Tapestry of Trends, né? Da tapeçaria de tendências. Falando que é difícil que é difícil não, que não é possível delimitar onde uma disciplina perdão, pessoal, onde uma tendência em educação matemática inicia e a outra termina, né? Quando a gente fala aqui das nossas experiências das escolas, são apontados realidades e questões que nos levam a transitar pela etnomatemática, que foi falado, pela modelagem matemática, pelas tecnologias, né? Então, algo que eu achei interessante é pensar que a matemática, da licenciatura em matemática, ela está atingindo metodologias ativas, como essas que eu acabei de citar. Por outro lado, eu acho que um dos maiores desafios é transitar entre as disciplinas, não ficar algo tão delimitado. As aulas de cálculo, as aulas de álgebra e as aulas de prática, as aulas de didática, as aulas de estágio, né? E sim, transitar por esses territórios sem ter. A gente entende, né, que tem peculiaridades, que tem questões, mas que isso não deveria impedir um olhar sobre a ciência como um todo, né? E, enfim, foram essas coisas que eu fiquei pensando. Eu vou aproveitar que eu peguei a fala aqui, né? Vou pedir para o pessoal ficar atento, eu vou colocar de novo aqui a lista de presença. É muito importante que os participantes assinem a lista de presença e também fiquem atentos ao horário da programação de amanhã, tá bom? Aproveitei a minha brechinha aqui e coloquei aqui, ok? Obrigada, professoras. Nós que agradecemos, Rejane, pela apresentação, pelos comentários e pelos recados também, né? Quem gostaria de seguir a nossa conversa, de apresentar a sua ideia? Mais ninguém? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou avançar um pouquinho na apresentação, se concordarem, para ver se as ideias que seguem, vocês vão concordar ou não. E aí, quem quiser já falar alguma coisa sobre o que vem, pode levantar a mão em qualquer momento. Se eu me perder aqui, porque estou apresentando e tudo, a Damares me ajuda também, nós vamos. E aí, quem quiser, interrompa, fale, e a gente usa o tempinho que a gente ainda tem para avançar um pouquinho, e aí vamos ver o que vocês vão pensar, tá? Professoras Ana Cristina e Damares, né, antes de prosseguir, só tem mais uma coisa que eu preciso enquanto mediadora aqui, né? Amanhã nós vamos ter um momento de plenária, e uma de vocês precisa logar com a gente, né? A gente precisa adicionar o e-mail para participar com a gente desse momento de plenária. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Uma de vocês duas podem nos representar amanhã? Podemos fazer isso, mas acho que a gente pode aproveitar o tempinho que temos aqui na discussão e depois eu e Damares conversamos um pouquinho e já passamos o nome para você. Ótimo, ótimo, tá certo. E aí fica o convite também para o pessoal não perder a plenária amanhã e nem a continuação das nossas discussões, tá bom? Pode continuar, professora, obrigada. Entende que, então, algo e uma coisa importante a dizer essa sequência, ela vai estar principalmente pautada nas ideias de um pesquisador brasileiro, que é o professor Plínio Cavalcante Moreira, foi professor por mais de 30 anos na UFMG, e nos últimos 10 anos, ou um pouco mais, 13 anos, está conosco na UFOP. Então, o professor Plínio Cavalcante Moreira, na sua tese de doutorado, ele
desenvolveu e definiu, caracterizou, criou teoricamente as noções de matemática escolar e matemática acadêmica, ou seja, matemática escolar como termo já existia, mas agora ela é redefinida, ele se apropria dessas duas palavras para designar um tipo de matemática. Então, aqui vai ser Moreira e alguns outros colaboradores, a orientadora, a professora Maria Manuela Davi, e outras pessoas que trabalharam com ele, e até escrevo aqui para você. E se houver interesse, eu posso... espera um pouquinho que eu não digitei, não dá certo. Eu posso, inclusive, sugerir para vocês vários artigos que quem tiver interesse, poderia ler, porque quem quiser começar por um texto menor pode ler artigos e depois, se interessar, a tese é excelente. Então, fica a dica, é só me dar um toque que depois eu posso compartilhar as referências dos textos, tá? Então, eu acho que o que a gente conversou até agora, as falas de todos que quiseram se manifestar, elas vão nessa direção. Apesar das reformas propostas nas últimas décadas e da ampla produção nacional e internacional sobre o tema, persiste no país uma formação que não privilegia os conhecimentos profissionais nem as demandas da prática docente. Eu acho que as nossas falas foram todas nessa direção. E predominam conhecimentos matemáticos pouco conectados com a perspectiva proporcional. Predomina também uma reduzida articulação entre as disciplinas que o compõem, o curso de licenciatura em matemática, e predomina a manutenção da lógica do 3+1. Se tiver alguém aqui que nunca ouviu falar no 3+1, o curso de matemática, quando ele surge no Brasil e durante muito tempo, ele foi organizado da seguinte forma: o estudante ingressava na universidade, cursava 3 anos de matemática, era como se cursou o bacharelado em matemática. Esse é o modelo de curso que foi estabelecido na USP, que foi o primeiro curso de matemática do Brasil, em 1934. E era o modelo que vigorava em outros países do mundo. Na Itália, por exemplo, de onde vieram vários matemáticos franceses para ajudar a criar esse primeiro curso no Brasil, era um modelo predominante. Então, durante 3 anos, você estudava matemática acadêmica. E você terminava os 3 anos, você já era bacharel em matemática. Caso você quisesse ser professor, você fazia mais 1 ano de didática e algumas disciplinas. E isso tem uma conotação que nós estamos formando um professor, mas ele é um bacharel com uma camada de verniz, era assim que se referiam ao curso. E o professor Plínio vai discutir que, com o passar do tempo, as reformas e tudo, começam a falar, não, o curso não pode ser organizado assim, 3 anos de matemática e mais 1 ano de prática, de didática, do que seja. As leis, as reformas começaram a demandar e obrigar que fosse uma mescla. E eu destaco particularmente os pareceres e resoluções que, a partir de 2001, marcam uma mudança significativa na estrutura do curso. Começa a aparecer a noção de prática como componente curricular, prática de ensino, que deveriam começar desde o início do curso, o estágio supervisionado ganha uma ênfase e tal. Só que o professor Plínio Cavalcante Moreira vai discutir o seguinte: realmente tem algumas mudanças. A lógica não é mais 3+1. O 3+1 saiu, mas a lógica do curso continuou com aquela, porque o que está por trás disso tudo? Separar a matemática, entre aspas, a matemática acadêmica, da matemática ou de outras disciplinas mais voltadas para a formação profissional. Então, a ideia é que, na prática, a gente ainda continua preso a uma determinada maneira. Segundo Moreira, a lógica subjacente ao 3+1 ainda permanece como a lógica estruturante desses cursos. O princípio basilar ainda é o mesmo, a separação entre as disciplinas de conteúdo e as disciplinas de ensino. Entenda-se conteúdo aqui como conteúdo matemático, como cálculo, análise, álgebra linear e por aí vai. As disciplinas de conteúdo são projetadas e executadas independentemente das outras
disciplinas, as que se referem ao trabalho de ensino. Então, eu já ouvi bastante dentro do departamento de matemática que é, não, eu ensino a matemática, vocês vão ensinar como ensinar. Então, né, nas outras disciplinas ensina como ensinar, mas a matemática é a matemática. O resultado final dessa tentativa é a estrutura que essencialmente se observa ainda hoje. 3 blocos mais ou menos autônomos e independentes que se somam linearmente no cumprimento do tempo curricular e que se permitem, ao fim e ao cabo, deixar ao licenciado, no caso formado, né, como indivíduo, a tarefa que a instituição formadora e certificadora não consegue realizar. Organizar os saberes da formação num corpo de conhecimentos orgânico, consistente e instrumental para a prática docente escolar em matemática. Ou seja, nós continuamos, a gente trabalha com as gavetas. Cálculo 1, cálculo 2, análise, álgebra, fundamentos de álgebra, geometria, tudo, prática de ensino, estágio. As gavetas são todas abertas e fechadas ao longo do curso de licenciatura em matemática. Fizemos a nossa parte. Cabe ao licenciando, por conta própria, organizar tudo o que ele recebeu nesse curso, processar e transformar numa forma de pensar que lhe permita atuar na formação, na educação básica. Não é uma coisa razoável se a gente for pensar diante de tudo que nós discutimos. Tenho mais algumas coisas, mas o que eu quero saber é, alguém quer comentar o que eu acabei de falar? Alguém quer se apresentar e falar o que pensa sobre isso? Que eu combinei com Damares que nós duas não íamos monopolizar, mas a gente trouxe material para discutir, se for para atender das duas possibilidades. Vou seguir mais um pouquinho e levantem a mão, por favor, tá? Aqui é um momento de questionar noções como conhecimento específico, conteúdo específico, sólida formação em matemática. O que significa sólida? Que matemática? E conhecimento específico de que prática profissional? Porque quando se refere a conhecimento específico na maioria dos cursos de licenciatura, são os conhecimentos matemáticos da prática do matemático, não os conhecimentos matemáticos da prática do professor. Então está na hora da gente, porque muitas vezes nós simplesmente seguimos o fluxo, né? Está na hora de problematizar essas questões. E, nesse sentido, os cursos de licenciatura têm se norteado historicamente por uma matemática que se crê única e é considerada como o saber fundamental, aquele a partir do qual os outros saberes associados ao exercício da profissão passam a ter sentido. Nessa perspectiva, a matemática da formação inicial dos professores que ensinarão essa disciplina na educação básica tem sido entendida como conhecimento da disciplina, ou seja, o componente essencial da formação que deve ser tratado de forma avançada e profunda. Os demais componentes, ainda que reconhecidos como saberes complexos e importantes, conformariam um conjunto de conhecimentos de caráter basicamente acessório ao processo de transmissão do saber escolar, situando o saber profissional do professor em conhecimentos considerados essencialmente de natureza não matemática. É o como ensinar, são as estratégias, aulas interessantes, divertidas, lúdicas. Como desenvolver isso é que seria os conhecimentos que são voltados para a profissão. E o importante, isso viria depois da matemática, da sólida formação em matemática. Tal como ainda tem predominado nos cursos de licenciatura em matemática, a construção de vínculos substantivos da formação com a prática é vista como uma tarefa a ser executada basicamente no exterior da formação matemática. E aqui são duas coisas para a gente pensar. É claro que nós sabemos que nenhum curso de matemática, mesmo que tivesse 5 ou 6 anos, conseguiria preparar um profissional para atuar diante de quaisquer demandas que possam aparecer numa sala de aula da educação básica.
Então, nenhum curso vai preparar para tudo, mas para alguma coisa precisaria. A base, se o curso de matemática não vai oferecer elementos que permitam ao professor desenvolver a sua prática, se tudo vai nascer, brotar do chão da escola, qual o papel desses 4 anos? A licenciatura, o curso de licenciatura em matemática se embasa em uma matemática que nós podemos chamar de acadêmica ou científica, própria de outra prática profissional, a dos matemáticos. Uma matemática constituída por um conjunto de práticas e saberes associados à constituição de um corpo científico de conhecimentos, conforme produzidos pelos matemáticos profissionais e reconhecidos socialmente como tal. Ou seja, nós embasamos, eu acho que é o que a Viviane disse, o problema não é que em alguns momentos, em algumas disciplinas, nós cheguemos ao conhecimento da matemática acadêmica, nós nos aproximemos um pouco da prática do matemático profissional, mas se a formação de outro profissional, que é o professor, que realiza ou realizará uma prática profissional própria, distinta, por toda ou basicamente pautada numa matemática que é para outra prática, de outro profissional, que preparo ele terá para fazer a sua própria prática? As discussões precisam, na sala de aula, precisam ir além de pensar assim, não, eles não estão entendendo frações, eu acho que eu vou tentar com jogos agora. Não vou fazer um bolo, vou trazer para a sala, ótimo, não estou criticando os jogos, não estou criticando o bolo, mas cadê o conhecimento matemático? Cadê o conhecimento matemático que não é só produzido no chão da escola, mas desenvolvido no âmbito de muitas pesquisas científicas, no caso dos números racionais, pelo menos desde a década de 1960 e 1970, nós já temos um corpo de conhecimentos que vão descrever, por exemplo, a construção da noção abstrata de número racional demanda muito mais do que apenas trabalhar com pizzas e barras de chocolate em sala de aula. Demanda compreender que essa noção, que a fração, ela aparece em contextos variados. Quando eu falo para vocês que num controle de qualidade, 5 de cada 10 produtos que passam na esteira são recolhidos para uma análise, para avaliar se eles atendem ao rigor, à qualidade que é demandada, 5 de cada 10 pode ser representado como 5-10. A fração, o símbolo, é o mesmo que a gente usa quando eu tenho a barra de chocolate e divido a metade, eu divido em 10 partes e peguei 5, só que a ação mental de processar a situação de uma barra de chocolate dividida e colher uma parte, ou analisar um processo do controle de qualidade, ou entender uma situação de porcentagem, ou diversas outras situações nas quais a noção de fração está envolvida e simbolicamente é representada da mesma maneira, é algo muito mais complexo do que o que a gente tem estudado. E em que curso de licenciatura que vocês que estão aqui participando, a noção de fração, a construção da noção de número racional tem sido trabalhada com a profundidade que ela demanda? Se alguém tiver aqui uma experiência diferente, eu vou ficar feliz de conhecer. Porque isso é só um exemplo, tá? Diogo, a palavra é sua. Ei, Ana, boa noite, colegas. Eu gosto muito desse tema, né, e acho ele muito relevante. Eu acho que a gente já avançou muito em alguns pontos, né, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que a gente vai conseguir alcançar isso, sabe, esse abandono, vamos dizer assim, da matemática pura. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto os matemáticos direcionarem a formação de professores que ensinam matemática na escola básica, eu acho que fica muito difícil romper isso, né? Eu vejo com os estagiários que eu recebo, como que eles chegam, assim, focados na definição o tempo inteiro, né?
e um exercício de mostrar que algumas imagens, por mais que elas conflitem com a definição matemática, elas são necessárias para que a gente consiga contornar, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que já mudou bastante desde que eu me formei, né? Me formei no ano 2000, bem nessa estrutura mesmo, matemática está de um lado e as tias estão do outro, né? Então era mais ou menos nessa direção. De cá são os professores que ensinam a matemática mesmo, e de lá as tias que cuidam dessas bobagens, vamos dizer assim, né? E para a gente que está no chão da sala de aula, a gente percebe como que isso é importante, como que isso é relevante, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho, assim, você acha que é possível mesmo os matemáticos direcionando o currículo e direcionando tudo? Eu acho que a gente precisa esperançar, como diria Paulo Freire. Sabe, Diogo? Esperançar é ser movido, é acreditar, mas não ficar parado esperando, é agir. O que eu penso? Eu vejo um ponto de esperança grande nos IEFs, que a estrutura dos institutos federais é muito diferente das universidades federais. O fato de quem está nos institutos federais, atuarem no ensino médio e na licenciatura, pode promover, e a gente tem visto algumas mudanças. Agora, outra coisa que a gente poderia começar a fazer, enquanto sociedade brasileira de educação matemática, nos articularmos para começar a demandar mais das políticas públicas que regem a organização dos cursos, certo? E uma outra coisa que eu só não quero me estender, Diogo, porque senão você já viu, né? Eu falo muito, eu quero ouvir a Luana. Eu acredito, Diogo, o que nós estamos precisando nesse momento? Foi algo que há alguns anos atrás eu tinha até proposto à diretoria da SBEM, acho que está na hora de propor de novo. Nós precisamos, a meu ver, construir uma massa crítica, mais discussões acerca dessa matemática, que é a matemática do professor, que não é uma matemática desimportante. Só o exemplo que eu dei aqui dos números racionais. Não é simples. Aí vem a outra ideia, de onde nós vamos conseguir tirar material para começar a trabalhar numa perspectiva diferente. Nós não temos muito material produzido. Então, eu acho que um chamado para a SBEM enquanto sociedade, e para nós todos que fazemos parte dessa sociedade, vamos começar a construir material que a gente possa propor nós podemos atuar na formação continuada, nós podemos ocupar os espaços de PIB, de residência, de projetos de extensão, e nós podemos começar a buscar estabelecer pontes com colegas da matemática acadêmica, da matemática pura, da aplicada, vamos dizer assim, dos departamentos de matemática, que tenham um pouco mais de sensibilidade e que possam perceber essas demandas. E o principal, foi Viviane que falou, de sensibilizar o nosso licenciando, não esperar o momento em que ele vá para a sala de aula e falar, puxa vida, quantos alunos eu tenho recebido no mestrado aqui, que vêm buscar o mestrado em educação matemática e falam, nossa, cheguei na sala de aula e eu achei que o meu curso tinha sido ótimo, aí eu descubro que eu não sei responder para os alunos, eu não entendo as dúvidas e não sei responder. Então, eu acredito, Diogo, que é nós, cada um de nós, ampliar a sua compreensão, estudar um pouco mais, ocupar espaços e a gente começar a produzir material, porque aquele que tiver boa vontade, mas não souber por onde começar, vai falar, tem algo que eu posso começar a pegar. Fica a ideia, e a gente começar a divulgar entre nós algumas propostas interessantes, né? Então, muito obrigada pela sua... Desculpa se eu não consegui, mesmo tendo falado bastante, responder. Luana, a palavra é sua. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? De boa? Eu sou Luana, eu faço graduação em licenciatura de matemática, e é na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, eu moro aqui em Uberlândia, e assim, a partir de estou no 7º período, então estou quase formando, e a partir de todas as experiências que todo mundo passou, eu vejo que realmente mudou muito, pelo menos aqui na UFO, mudou muito, assim,
essa coisa de ser só uma matemática pura e não ter muitas discussões a respeito da escola, do que a gente deve fazer, de outros métodos de ensino e outras metodologias. Eu vejo assim que na UFO, até quando eu entrei mesmo, eu já morava aqui, já pretendia fazer algo na UFO, mas eu pretendia também mudar de cidade, e eu vi que a UFO era uma das melhores assim, universidades de licenciatura em matemática, então eu preferi ficar aqui para vivenciar isso mesmo, né? Então eu vejo que eu escolhi o lado da licenciatura, tem pouquíssimas, mas muito pouquíssimas pessoas que escolhem o lado do bacharelado, são a minoria mesmo, apesar de ter poucos alunos. Assim, na minha sala, tem turmas que tem 5, no máximo 10 alunos, mas na universidade tem, de todos da FAMAT, de todos da Faculdade de Matemática, tem só 5 de ensinos, só 5 da educação matemática. E, assim, mesmo com esses 5, eu vejo que há muita diferença. Eu acho que no início era só matemática pura e só aquilo lá. E a partir do momento que eu cheguei ali no 6º período, do 5º para frente mesmo, a gente começou a ter mais disciplinas de licenciatura, mais disciplinas pedagógicas do que as de matemática pura mesmo. E aí a gente tem muitas discussões, esses 5 professores são ótimos, e eu sempre me interessei muito e estou ali na linha de educação matemática, porque eu acho que é muito essencial. E, assim, esses professores, eles fazem, eu também sempre quis e sempre participei de todos os projetos possíveis, participo dos fóruns, dos encontros, já participei do PET, mas eu fiquei pouco tempo, eu participei do PIBID durante o tempo da pandemia, quase por 1 ano, agora eu participo do Residência Pedagógica. E, assim, eu que sou uma aluna, eu sempre estudei em escola particular, e agora no Residência eu estou numa escola pública, numa escola estadual, de periferia, então eu vejo, assim, uma diferença muito grande, e, assim, é uma coisa que eu não imaginava mesmo. Eu já fui em escolas particulares, dei estágios no ESDEBA, que é uma escola da UFA aqui, que é uma escola muito boa, mais pública, e muito concorrida, assim, para alunos entrarem. E aí, quando eu entrei nesse cenário de uma escola estadual, de uma escola de um bairro de periferia, eu vi uma diferença nítida, muito, muito grande. E eu acho que, assim, a gente precisa participar e ter visões de todas as áreas, assim, de todos os tipos de escola e participar dos projetos de residência. E para a gente ter essas experiências, para a gente ver o que a gente pode fazer, para a gente levar diálogos, experiências e compartilhamentos para as salas de aula mesmo. Então, em todas as disciplinas que eu fiz, a gente sempre discutiu muito, muito, todas as disciplinas pedagógicas. E a gente produz coisas, então, assim, na disciplina de estágio, por exemplo, a gente está, cada um fazendo um projeto diferente, um artigo, para abordar alguma coisa que achou interessante dentro do estágio. Então, eu e minha amiga, por exemplo, a gente viu que lá é uma escola que ocorre muito assédio. Então, a gente pegou e está fazendo uma pesquisa na escola, mesmo sendo da área de matemática, abordando o assédio, chamando os alunos para esse tema e tentando pegar algumas experiências dele. Então, eu acho que, assim, vejo já uma grande diferença e vejo que essa diferença é, assim, uma exceção muito grande das outras universidades e espero que isso possa crescer ainda mais, se abranger as outras universidades, para que ocorram essas discussões, para que a gente possa ter outras metodologias, outras ideias, que a gente possa, não pela matemática, tá certo, a gente precisa muito da matemática pura, precisa muito entender, para a gente poder explicar e poder saber responder aos alunos mesmo, mas essas discussões são extremamente importantes, porque não é porque a gente
é da área de exatas e porque a gente tem que explicar uma matemática, um algoritmo, e ficar naquilo que a gente não pode discutir, debater um tema muito importante que está presente na vida deles e que muitos professores de história, de filosofia, de sociologia não falam. Então, assim, a gente debate muito sobre vários assuntos e eu acho extremamente necessário, não é porque a gente é da área de matemática que a gente tem que se calar para esse tipo de debate e de situação que a gente está vendo ali na nossa cara e não faz nada. Então, eu acho muito que, assim, independente de quantos alunos a gente tem, nessa escola tem muitos alunos, muitos mesmo, e tá certo, a gente vai lá e a gente vai tentar fazer a diferença na vida de vários alunos, mas se a gente fazer a diferença em 1, em 2, em 10, já, assim, a gente já está com o que a gente está pensando cumprido. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Muito obrigada, Luana. Mandar um abraço para o Arlindo, para a Fabiana e para um monte de gente querida que tem lá na UFO. Pessoal, nós estamos chegando quase no final do nosso tempo. Queria saber se tem alguém que ficou ali esperando um pouquinho, aguardando mais um pouco, mas quer falar com a gente um pouquinho agora. Quem gostaria de apresentar sua ideia, sua forma de entender o que fizemos hoje, o que discutimos? Ninguém mais gostaria de se manifestar? Damares, o que você acha? O que você gostaria de falar? O que você achou disso tudo? Como que você quer comentar conosco agora, nesse finalzinho? Discussões foram bastante interessantes, né? Quando trouxeram do PIBID, né, eu vi o tanto que o PIBID foi gratificante para a minha formação. Eu tive a oportunidade de participar enquanto licencianda e depois tive a oportunidade de ser supervisora do PIBID. Então, a proximidade dele com o ensino básico contribui bastante na formação inicial. E sem contar nessas discussões do conhecimento matemático acadêmico, né? E com a matemática escolar. Eu lembro que em algumas reuniões a gente tinha alguns projetos para serem desenvolvidos de aula, e uma das coisas que a gente fazia era apresentar a aula para os pibidianos, né? E aí a gente chegava com a matemática acadêmica e a coordenadora sempre questionava, né? Mas o seu aluno vai entender, mas é assim que explica, né? E aí a gente fica pensando assim, então, como que eu devo ensinar esse conteúdo para o meu aluno? Qual aproximação aí que eu vou fazer a matemática acadêmica e a matemática escolar, né? Para conseguir chegar aí nesses desafios que a gente tem na prática diariamente, né? Sem contar que, como alguns trouxeram, né? Que a gente gostaria mesmo era de uma matemática mais voltada para a prática, né? Principalmente na licenciatura, né? Não, assim, a matemática única e exclusiva, como alguém comentou, mas que valorizasse essas questões aí da prática pedagógica, do conhecimento do aluno. Achei super interessante a participação da Elisângela, né, de Natal, que ela trouxe aí, né, uma formação em engenharia e trabalhando aí com as questões de turismo e hospitalidade e essa ligação com a matemática na prática, né, dos cursistas. A gente está aí com várias discussões, né, Ana Cristina, muitas reflexões, né, algumas, às vezes a gente até tem algumas respostas, que pode emergir naquele esperançar, né, também, como o Diogo Faria, ele questionou. Então, a gente, talvez, né, na prática mesmo, talvez a gente não consiga abranger muitas coisas, mas essa discussão já é o início para se repensar, né,
em qual matemática que é trabalhada na formação inicial e qual que a gente deveria, qual que a gente quer, né, e qual que a gente precisa, e como fazer essas pontes, né, para a gente impactar lá no nosso aluno, né, que na licenciatura é o que a gente necessita, né. Concordo plenamente, Damares. Bem, gente, a nossa proposta é amanhã retomar às 8h30, e aí a gente reabre a discussão. Eu e Damares preparamos algumas coisas como essas que eu vinha comentando e tudo, como algo para enriquecer, caso houvesse espaço. Mas se o grupo falar, não, hoje nós vamos querer discutir tal aspecto dentro daquilo que caracteriza a discussão do GD1, nós estamos aqui inteiramente abertas a isso. Nós trouxemos algumas provocações e trouxemos, mas também trouxemos, né, algum slide, alguma coisa assim, mas isso não significa que a gente não tem abertura para outras discussões. Se alguém quiser falar, vamos falar hoje sobre ambiente de aprendizagem, identidade profissional, ou pegar a questão dos desafios, outros tópicos que compõem a descrição do nosso GD, eu acho que a gente pode fazer isso no tempo que temos amanhã, tá? Então, meu convite é, retornem amanhã cedo e nós continuamos a nossa conversa. Quem ainda não falou nada, contribua com a sua fala, traga algo para compartilhar conosco. Quem já falou, fale novamente. Esse é um espaço nosso, uma oportunidade que a gente não tem todo dia de se reunir com diferentes olhares de diferentes regiões do país, adorei ver isso, para discutir questões que são de interesse, e devagarinho nós podemos fazer a diferença nos espaços que a gente ocupar, porque primeiro a gente tem que se transformar. O material que a gente tem mais acesso é nós mesmos. Nós somos nossa própria produção. E depois a gente começa a compartilhar isso com quem está no entorno, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente fechar? Ah, Luana, então se todo mundo quiser abrir suas câmeras, a Luana está sugerindo que a gente tire uma foto, faço o convite então que todo mundo abra a câmera por 1 minutinho, e alguém tira um print da tela para nós, por favor? Pode ser você, Luana? Ô, Jorge, nós que agradecemos. Eu acho que o Jorge deu ótimos exemplos, Diogo, de coisas que a gente pode fazer, sabe, para transformar essa matéria. Diogo e colega, estou olhando para o Diogo porque ele fez a pergunta, né? Então, quem vai tirar a foto para nós? Ah, eu posso tirar, mas eu não sei onde mandar. Se você quiser, só pode tirar hoje e amanhã a gente combina como que passamos um e-mail para você. Ok, tudo bem. Ai, 3, 2, 1 e... Eu queria tirar aqui também, eu tirei alguns, mas eu não consigo colocar todos na mesma imagem. Como eu faço para configurar? Você sabe, Luana? Alterar layout, e aí você coloca no tamanho máximo. Tem mais opções que essas 3 bolinhas, aí é alterar layout e mosaico. Ah, então só um minutinho, peraí. Mosaico, verdade. Ai, que legal. Prontinho, temos foto? Temos. Eu estou vendo um pequeno lá atrás, isso mesmo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Seria melhor só se a gente estivesse juntinho, comendo um pão de queijo no final dessa conversa boa. Quem não é de Minas, que venha quando puder. Jorge, vamos sentir sua falta amanhã, viu? Um abraço para cada um, para cada uma. Amanhã às 8h30. Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Até amanhã de manhã. Até amanhã. Tudo de bom. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Ana e Damares, eu espero vocês lá no combinado. Pra gente combinar, tá bom? Tudo bem. No WhatsApp. Abraço, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho.